Realeza, você sabe quem você é de verdade? Quando as pessoas te fazem essa pergunta, quem é você? O que você responde? Quais características você costuma utilizar para se descrever? Sabia que é muito importante nós desenvolvermos uma identidade que seja saudável, que seja sólida e segura? Em nossa caminhada cristã, desenvolver essa identidade sólida e segura é muito importante e é algo que Deus deseja para nós também. Sabendo a importância desse assunto e o quanto às vezes é difícil construir essa identidade, hoje eu quero bater um papo com você para te contar como que eu descobri a minha verdadeira identidade e também te ajudar a entender o quão importante é a gente desenvolver essa identidade. Mais do que ouvir as vozes à nossa volta, as vozes do mundo, as influências que nos cercam, sabe? Eu quero te convidar a entender como Deus te vê e te ajudar a se ver a partir da perspectiva dele, do nosso Abba, do nosso Criador, que, claro, é a perspectiva, é a ótica mais importante a nosso respeito. E aí, você sabe quem você é aos olhos de Deus? Fala, Realeza, tudo bem com você? Espero muito que sim. Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do Princesas Adoradoras e hoje eu quero refletir um pouquinho com você a respeito de identidade. Vamos juntas? Quando alguém nos pergunta quem nós somos, é muito comum nós falarmos quem são os nossos pais, qual é a nossa crença, a nossa idade, o lugar onde nós crescemos ou vivemos, qual é a nossa profissão, ou os nossos estudos, ou mesmo os nossos sonhos. E não há nada de errado com esses adjetivos, né, com essas características. Tudo isso, de alguma maneira, realmente forma quem nós somos, compõe sim a nossa identidade. Contudo, esses adjetivos não são capazes de dizer de fato quem nós somos. A verdade é que nós somos muito mais do que isso. Você é muito mais do que os seus laços genéticos, do que os seus sonhos, do que a sua formação profissional. Você é muito mais do que o número da sua conta bancária, do que seu status profissional ou social. Todas essas coisas fazem parte de quem nós somos, mas nós somos muito mais do que isso. E a nossa identidade não pode, não deve estar firmada apenas nessas características, sabe? A verdade, Realeza, é que aos olhos de Deus, aquele que realmente pode definir quem nós somos muito mais do que apenas suas criações. Nós somos suas filhas amadas. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Talvez já tenha compartilhado muitas fotos e muitos vídeos aqui na internet que falem a respeito disso, que te lembraram que você é filha do Criador do Universo. Contudo, você vive de fato essa verdade? Será que saber que você é filha do dono do mundo provocou mais na sua vida do que um simples quentinho no seu coração? Por ter crescido na igreja, eu aprendi desde muito novinha que Deus era o meu pai. E eu ficava sempre encantada com aquele Salmo 17, sabe? Que diz que nós somos guardados como a menina dos olhos dele. Apesar de saber essas informações, eu não vivia isso de fato. E eu só comecei a compreender isso e a viver como filha durante a adolescência. Durante a adolescência, eu passei por uma crise de identidade. De repente, eu comecei a duvidar de quem eu era. Eu não sabia quem eu era de fato. Uma crise de identidade é justamente quando você não consegue mais se ver ocupando um papel social ou se ver, sabe, vivendo daquela maneira que você vivia antes. E comigo aconteceu mais ou menos assim. Foi justamente durante a adolescência que eu comecei a ficar um pouco curiosa com o mundo à minha volta, sabe? Tendo crescido numa bolha cristã ali, sempre cercada de pessoas que dividiam a mesma fé, não que eu não tivesse tido contato com pessoas de fé diferentes ou de comportamentos diferentes. Eu tinha tido sim, mas eu comecei a ter curiosidade quanto ao mundo lá fora. E eu quis experimentar um pouquinho das coisas, sabe? Assim, movida pela minha curiosidade, eu comecei a fazer coisas que os outros adolescentes faziam. Comecei a me preocupar mais com a minha imagem, com o meu estilo, com as paixonites da adolescência. Comecei a ir a algumas festas, a conviver, sabe, um pouco mais fora daquela minha bolha ali cristã. Contudo, nesse processo, nesse contato com o novo, eu acabei abrindo mão de alguns princípios, de alguns comportamentos pelos quais eu zelava.
E comecei a fazer coisas que eu não gostava muito, mas que eu queria experimentar e coisas que me ajudavam a fazer parte do grupo que eu convivia, né, com os meus colegas e tudo mais. Contudo, nesse processo, sabe, enquanto eu dava vida à minha curiosidade, eu acabei me afastando de quem eu era. Porque ao conhecer um mundo novo e diferente, eu acabei adotando comportamentos, pensamentos e atitudes que eram muito contrários, sabe, àquilo que eu defendia, àquilo que eu acreditava e a Thaís que eu gostaria de ser de verdade, sabe? Foi justamente nesse processo que o Espírito Santo começou a mostrar para mim que aquilo ali não estava bom, que eu estava me distanciando de quem Deus havia me criado para ser. E um longo processo de construção da minha identidade começou ali. Eu vi que aquela curiosidade toda, aquele desejo de conhecer o que tinha lá fora, não saciava o que tinha aqui dentro. E eu não estava feliz com aquela versão da Thaís mais aventureira e mais curiosa, sabe? Eu queria voltar às minhas origens e queria me entender de verdade. Não a partir da ótica do mundo e não a partir dos valores terrenos dessa terra, né? Mas sim a partir dos olhos de Deus. E foi ouvindo e obedecendo ao Espírito Santo, que falou muito comigo nesse período, que puxou muito a minha orelha, que eu comecei a entender quem eu havia sido criada para ser. E nesse processo, Deus me ensinou duas lições muito importantes que embasaram e têm embasado a minha identidade. A primeira delas foi entender que Deus não só é o meu Senhor e meu Criador, mas também é o meu Pai. E isso muda tudo. A segunda lição fundamental, né, nesse processo foi a partir de reconhecer a Deus como meu pai, me identificar como uma filha amada e entender que isso deve definir a minha identidade. E a partir daí eu comecei a entender que ser filha é a minha verdadeira identidade. Eu havia sido criada para ser filha do Criador e para me ver a partir da maneira como Ele me via, como Ele me vê. Nessa época, eu comecei a estudar muito os evangelhos, a ler e passar muito mais tempo com Jesus. E foi acompanhando Jesus ao longo dos evangelhos e algumas cartas também do Novo Testamento que eu comecei a entender mais o que era a paternidade divina e o que significava de fato ser filha de Deus. Mais do que uma frase de efeito, mais do que uma frase bonitinha que aquecia o coração, aquela era uma verdade que precisava me acompanhar no meu dia a dia. Não sei se você já reparou, mas ao longo do Antigo Testamento não é muito comum nós termos essa noção de que Deus é Pai. Embora isso apareça em algum momento ou outro, as pessoas não tinham essa noção de Deus como Pai e nós como filhos dele. Jesus, porém, durante o seu ministério aqui na Terra, escolheu justamente a expressão Abba para definir o Senhor. Abba é uma expressão em aramaico muito utilizada pelas crianças israelitas como uma maneira de chamar os seus pais. Abba nada mais é do que papai ou paizinho. É uma palavra muito utilizada pelas crianças que demonstra intimidade, comunhão, aquela segurança, sabe? Que só existe em uma relação entre pais e filhos. Foi justamente essa expressão que Jesus escolheu utilizar para falar a respeito de Deus. E ele não só fez isso, como também fez questão de mostrar a todos nós que Deus não apenas é o Pai dele, mas também é o nosso Pai. Não foi isso que ele fez na oração do Pai Nosso? Ele fez questão de frisar que o Pai não é só dele, mas é nosso também. Lendo o Evangelho de João, eu comecei a entender que todos aqueles que aceitam e reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, não só são salvos, mas são adotados e começam a fazer parte da família de Deus. Mais do que simplesmente ser salvo, Deus nos leva para o seio da sua família e nos faz filhos. Quando essas palavras deixaram apenas de ser versículos ali na minha Bíblia, mas infiltraram-se, sabe, no meu coração como verdade, eu comecei a me ver como filha e a entender de fato que Deus era o meu Pai. E isso começou a mudar, sabe, a maneira como eu me via, a maneira como eu via a Deus e também a maneira como eu vivia, como eu escolhia trilhar os meus dias. Durante a minha infância e a minha adolescência, eu passei por muitas situações desafiadoras e difíceis, sabe? Que trouxeram muitas dúvidas a respeito da minha identidade. Eu vivi algumas situações que impediam que eu desenvolvesse, sabe, uma identidade sólida, segura e saudável. Por exemplo, em alguns momentos eu ouvi palavras duras e mentirosas que denegriram a minha identidade, que denegriram a imagem que eu tinha a meu respeito. Também acabei lidando com alguns sentimentos de rejeição, de abandono e também com algumas ausências
que machucaram muito meu coração. E além de tudo isso, a imagem que eu tinha de mim mesma era um pouco complicada, porque eu nunca me encaixei nos padrões. E ao entrar na adolescência, eu tive que lidar com as espinhas, com um cabelo crespo que não se adequava de jeito nenhum e com um corpo que estava fora dos padrões, né, de beleza que os adolescentes costumam seguir tanto. Todas essas questões, sabe, faziam parte de uma bagagem que eu carregava que acabava dificultando o desenvolvimento dessa identidade sólida e segura. Mas quando eu comecei a entender que Deus era o meu pai, que eu era uma filha amada aos olhos dele e que apenas isso importava e que eram essas duas informações que deveriam embasar a minha identidade, as coisas começaram a mudar. É como se Deus tivesse entrado, como não, né? Ele entrou de fato no meu coração e tivesse começado, sabe, a fazer uma faxina, levando embora aquelas concepções erradas que eu tinha a meu respeito, me sarando de traumas e de dores que me impediam de receber o amor dele de fato e também me ensinando a me ver a partir dos olhos dele. À medida então que Deus foi me ensinando quem ele era, ou seja, o meu pai, e quem eu era para ele, uma filha amada, aquela frase que a gente já ouviu tanto, sabe? Eu sou filha do rei, deixou apenas de ser uma frase de efeito, uma frase fofa, para ser realmente uma verdade que eu carregava e que eu carrego no meu coração até hoje. E a partir de entender essa verdade, tudo começou a mudar no meu coração, na minha mente e na maneira como eu me enxergo, como eu lido comigo mesma. Nesse processo de desenvolvimento da minha identidade, Deus me ensinou muitas lições importantes e eu quero pontuar apenas aqui algumas, caso você precise aprendê-las também. Deus me ensinou que o meu valor não está naquilo que eu possuo, naquilo que eu aparento ser ou mesmo naquilo que eu faço, mas sim no fato de ser sua filha amada. Deus me ensinou também que mais importante do que uma aparência perfeita externa é o que eu sou por dentro, porque é o que há aqui dentro que reflete em quem eu sou aqui fora. Deus também me ensinou a partir do Salmo 139 que eu fui feita assim, de um modo especial e maravilhoso, e que mesmo que eu não me encaixe nos padrões, eu sou perfeita aos olhos dele e eu preciso me ver a partir de uma ótica, sabe, carregada de graça e de amor. Ao invés de tentar seguir os padrões absurdos de beleza e de moda que mudam o tempo todo, Deus me ensinou a aceitar quem eu sou, a cuidar de mim com amor e a parar de me comparar, porque de fato eu fui feita de modo especial e maravilhoso. Muitas vezes a gente fica se comparando, né, tentando seguir padrões absurdos que mudam tão rápido. E essa corrida para seguir os padrões, né, faz com que a gente se rejeite, faz com que a gente não se aceite, faz com que a gente tente ser outra pessoa, rejeitando tudo de bom que há em nós, rejeitando a maravilha que é esse corpo que funciona, esse corpo que está operacionando tudo direitinho. E ao fazer isso, a gente se torna até ingrata também, porque rejeita aquilo que Deus nos deu. Quando na verdade Deus nos ensina que nós somos criações dele, que nós somos feitas com amor, que ele nos viu quando nós estávamos ainda no ventre de nossas mães e que ele nos fez, nos teceu de modo especial e maravilhoso. E além disso, ele ainda nos chama de templo. Deus escolheu morar em nós, habitar em nós. Então, ao invés de nós nos tornarmos, sabe, inimigas de nós mesmas, nos condenando, nos criticando e nos julgando porque nós não seguimos os padrões, porque nós não estamos na moda, porque nós não temos o corpo ideal, Deus nos convida a nos ver a partir da ótica dele. Uma filha amada, um templo que ele escolheu habitar e amar, um templo que deve ser cuidado para que continue em bom funcionamento e para que a gente esteja bem conosco também, mas que não precisa, sabe, ficar se comparando, se julgando ou tentando entrar em padrões absurdos que mudam de repente, né? Tentar viver assim, né, odiando quem você é de verdade, tentando talvez ser outra pessoa, é, como Salomão diria, correr atrás do vento. Nesse processo de construção da minha identidade, Deus também me apresentou um amor eterno, capaz de curar as minhas feridas, capaz de sarar os meus traumas e as minhas dores e aprender a encontrar propósito mesmo nos dias mais obscuros. Deus também me mostrou que todo o processo pelo qual eu passei, os dias de deserto, os dias de alegria, foram fundamentais também para que propósitos se cumprissem na minha vida. E eu não só aprendi a me ver como filha e a entender a ele como um pai, como ele me chamou para falar a respeito disso. E todo o meu trabalho ministerial nesses 10 anos em que eu estou à frente do Princesas Adoradoras
tem sido feito com base nessas verdades, sabe? Para fazer com que outras mulheres também entendam que elas são filhas, que elas são amadas por um Deus eterno, que as chama para essa paternidade divina, que as chama para desenvolver uma identidade sólida e segura nele. E todo esse processo de desenvolvimento da minha identidade, sabe, acabou resultando também no meu ministério e em tudo que eu tenho trabalhado nesses anos, né, em prol do evangelho, para compartilhar não só a mensagem da cruz, mas também ajudar outras meninas a reconhecerem que Deus é o seu Pai. E nesse processo todo, Realeza, Deus não só me ensinou a respeito da paternidade divina e desenvolveu a minha identidade nele, como ele me ensinou a viver dessa maneira. E talvez você esteja aí se perguntando, faz alguma diferença descobrir isso, Thaís? Faz sim. Descobrir que você é filha de Deus deve mudar alguma coisa na sua vida? Deve sim. Não sei se você já reparou, mas quando nós vemos um relacionamento entre um pai e uma filha, um relacionamento que seja saudável, que seja seguro, há muita provisão e cuidado nesse relacionamento. O pai é responsável por prover, por cuidar, por proteger, por amar, por ensinar, por disciplinar. Ele é responsável por muitas coisas importantes na criação e no desenvolvimento da sua filha. Na vida espiritual é assim também. Quando nós nos reconhecemos como filhas de Deus, nós podemos e devemos nos abrir para o cuidado dele, para a provisão, para o ensino e para a disciplina. Deus quer nos ensinar a viver como filhas, filhas que dependem dele, filhas que confiem nele de todo o coração, filhas que vivam em prol de buscar, sabe, a aceitação dele, não a aceitação do mundo. E quando você começa a viver esse relacionamento, realmente olhando para Deus como seu pai, realmente sendo a filha dele, as coisas tendem a mudar na maneira como você se enxerga, na maneira como você enxerga o mundo, na maneira como você faz escolhas, porque você vai sempre estar buscando ele, você vai buscar agradá-lo, você vai buscar segui-lo, você vai buscar servi-lo, e isso de fato muda os nossos dias, muda a maneira como nós escrevemos a nossa história. Porque aí nós não seguramos mais a caneta sozinhos, né? Porque por mais que a gente hesite um pouquinho em algum momento ou outro, a gente acaba entregando a caneta nas mãos dele e deixando que ele seja o autor da nossa história. Porque nós vamos entendendo que os planos dele, os propósitos dele e a vontade dele para nós é sempre muito maior e muito melhor daquilo que nós escreveríamos para nós mesmas. E é por entender que desenvolver uma identidade sólida e segura no Senhor pode mudar tudo à sua volta que eu estou conversando com você a respeito disso hoje. Mais do que carregar essa frase, essa ideia de que você é filha de Deus, de que você é filha do Altíssimo no seu coração, eu quero te convidar a realmente viver isso, porque é isso que você é. E abraçar isso pode mudar tudo, tudo mesmo. Que tal viver assim? Para isso, eu quero compartilhar com você essas palavras do apóstolo João, que falam muito ao nosso coração a respeito de paternidade divina. João escreveu assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. João teve a oportunidade de seguir Jesus, andar com Jesus, e ele é justamente o apóstolo que mais fala a respeito do amor de Deus como Pai e nos descreve como seus filhos. João não apenas entendeu essa verdade, como a viveu, como também foi inspirado para escrever a respeito disso, para que você e eu também pudéssemos ver o Senhor como nosso Abba e nós como suas filhas. O apóstolo Paulo foi outro que também escreveu a respeito disso, e lá em Romanos 8, nos versos 14 e 15, ele diz assim: Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Eu sei que durante a nossa jornada por essa terra, nós podemos encontrar várias algemas, sabe, que nos impedem de realmente viver como filhas. Os nossos traumas, as nossas dores, às vezes ter um pai que foi abusivo e violento, ou mesmo uma mãe que foi assim, pode te atrapalhar de aceitar receber o amor de Deus como seu pai. Até mesmo se você teve pais muito bons, que nunca falharam com você, sabe? Claro que tiveram seus erros, mas pais que proveram, que cuidaram muito bem de você, te fizeram nunca sentir essa necessidade de aceitar a Deus como seu pai. Muitas algemas podem nos escravizar e nos impedir de receber esse amor.
Contudo, assim como escreveu o apóstolo Paulo, o Espírito Santo pode nos ajudar a nos libertar dessas algemas, para não viver em uma situação de prisão, de cativeiro, mas para que nós possamos realmente viver como filhos de Deus, porque é isso que nós fomos. O sangue de Jesus não só comprou a nossa salvação, como também comprou a nossa certidão de adoção. Nós somos adotados por Deus e feitos filhos dele. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. E muito mais do que uma frase de efeito, essa é uma verdade que deve nos acompanhar. Uma verdade que deve definir a nossa autoimagem, a nossa identidade, porque é isso que nós de fato somos. Através desse vídeo, eu não quero deixar o seu coração com um quentinho, sabe? Com essa ideia bonitinha de, eu sou filha do Criador do Universo. Não. Eu quero realmente incentivar a viver assim, a se olhar no espelho e a ver uma mulher que é filha de Deus, a ver uma menina, uma moça que é filha de Deus. Jesus pagou um alto preço, não só para te salvar do inferno, mas para te dar uma vida com Ele, uma vida de liberdade nele. Então que nada possa te impedir de realmente ser filha. Se suas dores, se seus traumas, os seus medos do passado, a sua baixa autoestima, se tudo isso, sabe, te impede de se ver como uma filha amada, eu quero neste momento te incentivar a abrir mão dessas coisas. Peça a ajuda do Espírito Santo para que ele te liberte, sabe, de tudo isso que tem te aprisionado e tem te impedido e a se ver como de fato você é, uma filha amada, uma filha projetada, uma filha desenhada e esculpida pelo Criador do Universo. Deixe que o Espírito Santo retire de você essas algemas, para que você possa se ver como filha. Você foi feita de um modo especial e maravilhoso, como o Salmo 139 descreve, e o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, te ama demais, ao ponto de te receber como uma filha dele. Não se veja abaixo disso, você é uma filha amada e especial. Bom, esta foi a nossa reflexão de hoje. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma maneira e tenha falado com você de alguma maneira. Se você sabe de alguma moça, menina ou mulher que precisa ser lembrada de quem ela é de verdade, não deixe de enviar esse vídeo para ela, para que ela seja abençoada também. E aí, você tem vivido como uma filha amada? Tem desenvolvido essa identidade sólida, segura e firme nele? Se sim, não esqueça de deixar aí o seu comentário, de comentar um pouquinho a respeito desse assunto, do que você pensa a respeito disso, tá bom? E não vá embora sem curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita, para que você possa receber novos conteúdos, novos vídeos, reflexões e dicas, tá bom? É isso, se Deus permitir, nós nos encontramos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!